digitalização, ou que a digitalização vai ser um dos maiores desafios nos próximos anos, uma das coisas que está intimamente ligado a esta parte da digitalização será a cibersegurança. E o facto de grande parte dos nossos dispositivos, da nossa interação com as empresas, com o banco, com o Estado, com as empresas, para passar a ter uma componente digital, levanta aqui um conjunto de desafios enormes. Também nos sistemas críticos, cada vez mais eles controlados, desde na agricultura, por exemplo, a rega, na indústria, o controle de máquinas, a grande tendência tem sido sempre a ligação de todos esses sistemas a sistemas de controlo que funcionam sobre a internet, e logo daí precisarem de segurança. Neste sentido, e vamos ouvindo que os ataques, agora mais recentemente, na última semana, a questão da Sonai ter sido interpretado um ataque que teve efeito prático, que não se continua a não se conseguir utilizar o cartão de consumo da Sonai desde o início do ano, tem sucedido aqui um conjunto de empresas. Este é um desafio que nestas empresas que vimos e que estão, de certa forma, melhor preparadas, tem acontecido em empresas de menor dimensão, às vezes com mais dificuldades nesta preparação e até de conhecimento, e foi neste sentido que a CPPME, em conjunto com a Fortinet. A Fortinet é um fabricante de soluções de segurança multinacional, que tem um conjunto de soluções, que conseguimos aqui fazer no fundo um casamento para fazer esta sessão, no sentido de despertar ou tentar trazer aqui algum conhecimento e alguma massa crítica para este problema e as soluções, e como é que poderíamos, ou como é que poderemos lidar, o que é que isto implica. Não sei, isto não é só uma compra de equipamento, há aqui um conjunto de políticas, e neste sentido o Hugo Azevedo da Fortinet conduziria aqui um bocadinho esta parte da sessão. Também dizer-vos que as nossas inscrições, o público é um bocadinho heterogéneo. Há aqui o setor público, muito nas autarquias, que são parceiros da CPPME, as associações, que depois terão os seus associados e que poderemos eventualmente depois, ou podem replicar esta apresentação aos seus próprios associados, e nas empresas também temos empresas de diferentes dimensões e com diferentes problemas. Vamos tentar, ou penso que o desafio para o Hugo é que conseguir tocar um pouco em todos estes temas para do ponto de vista do conhecimento, podermos identificar-nos com estas problemáticas. Passava desde já a palavra ao Hugo, mas, portanto, se calhar no final, pronto, aqui também um bocadinho estruturar, é apresentada a solução e depois, no final, poderia haver aqui um pequeno debate ou um conjunto de perguntas que pretendessem colocar à Fortinet neste sentido. Passo então a palavra, Hugo. Muito bom dia a todos, e numa primeira instância queria agradecer ao Jorge e ao Duarte, digamos, este desafio de estar aqui hoje e poder falar um bocadinho sobre cibersegurança. Portanto, muito grato em nome da Fortinet por nos darem também este espaço para podermos falar. Portanto, a sessão de hoje, o foco será muito falarmos de cibersegurança de uma forma transversal, seja para um serviço, seja para uma indústria. Portanto, nós vamos tocar aqui, digamos, nas tendências, nos desafios dos vários setores, aquilo que tem estado a acontecer que não é novo, ou seja, obviamente que agora tem sido mais mediático por causa da dimensão das empresas e porque são empresas que têm alguma, digamos, algum impacto na sociedade e, portanto, isto traz para as notícias, mas o que eu vos digo é que este tema dos ataques nas empresas já vem de há vários anos a esta parte e, digamos, toca a todos os setores e a todas as dimensões, portanto, desde a pequena empresa à grande empresa, digamos, ninguém está imune a este tipo de ataques. E, portanto, hoje vamos falar aqui um pouco deste tema e depois, no fim, vou passar aqui também algumas recomendações, digamos, high level sobre, digamos, o que nós seguimos a nível de boas práticas para poder mitigar um pouco este tema da cibersegurança. Vou partilhar aqui a minha apresentação e depois... O mail do Miguel em BCC, não é preciso a ruta de pesquisa. Não... Duarte, eu não tenho permissões para partilhar o ecrã.
Tens que me dar aí permissões. O boletim, barra, Tem que me dar permissões para eu partilhar o ecrã, senão eu não consigo partilhar. Não... Estás com o som desligado, Duarte? Dá-me só um segundo. Ok. Vou tentar, que eu também não estou como anfitrião da sessão, mas vou... Ok, já está a dar. Portanto, perfeito. Portanto, acredito que nesta fase já estejam, digamos, a ver o meu ecrã. Podem-me confirmar? Ok, perfeito. Portanto, falar aqui inicialmente um bocadinho da Fortinet, portanto, é uma multinacional, digamos, americana, portanto, nós somos cotados na Bolsa, portanto, já temos cerca de 20 anos de existência, portanto, estamos dispersos por todo o mundo, mas a nossa sede é na Califórnia, portanto, atualmente devemos ser, digamos, o fabricante de cibersegurança com o maior portfólio, portanto, temos cerca de mais de 50 produtos de cibersegurança, portanto, e temos nos focado muito na ajuda de empresas no que diz respeito a estes desafios de cibersegurança. Ok? Portanto, a nível de footprint, nós estamos espalhados por todo o mundo, somos mais de 10 mil colaboradores, temos muitos clientes, temos muitos equipamentos já instalados, portanto, isto é as nossas soluções já têm aqui uma maturidade grande, mas o mais importante e o que nos traz aqui hoje é Portugal, e portanto nós em Portugal somos cerca de 24 pessoas, e que estamos, digamos, focados muito a nível territorial, portanto temos pessoas no norte, no centro, no sul, portanto temos já a capacidade de estar mais perto dos clientes para ajudar neste tema da cibersegurança. E uma notícia muito boa, que eu também vou-vos dar aqui, digamos, em primeira mão, que conseguimos o ano passado, portanto conseguimos ter um centro de excelência cá em Portugal, que já está a ser montado, e prevemos ter cerca de 300 pessoas nos próximos 2 anos, digamos, cá em Portugal, a trabalhar em cibersegurança para a Europa. Portanto, vamos ter cá um centro de excelência em Portugal, e isso será um marco também muito importante, seja para a Fortinet, seja para Portugal como um todo, e para os nossos clientes, que vamos conseguir dar suporte com pessoas em português e pessoas também de outros idiomas, mas será uma coisa que eu acho que será assinalável. Indo aqui ou aquilo que também é mais importante, que é quais são as tendências, quais é que são os desafios que nós vemos hoje em dia na questão da cibersegurança. Portanto, obviamente que há aqui alguns drivers que terão que ser levados em conta. Portanto, obviamente que a aceleração digital, portanto, a transformação digital das empresas, sejam elas de serviços, sejam elas, digamos, mais industriais, isto obviamente que é uma tendência do IT, e as empresas que não estão a fazer essa transformação muitas vezes vão ser, digamos, ultrapassadas por outras que já estão a fazer esta aceleração, ok? Claro que há aqui depois fatores externos que muitas vezes provocam, já vou falar um bocadinho mais nisso, digamos, aceleração ainda maior na adoção da própria digitalização. Depois o tema de a forma como trabalhamos, não é? Portanto, já vinha a ser transformado nos últimos anos a maneira como nós encarávamos o nosso trabalho, portanto, a nível de horários, a nível de própria filosofia do escritório, da própria filosofia das indústrias, mas este tema da pandemia trouxe-nos aqui uma aceleração brutal da maneira como nós encaramos hoje o trabalho, não é? Portanto, work from anywhere. Portanto, hoje as empresas estão-se a transformar, seja a nível dos seus escritórios, seja a nível das suas operações, para que as pessoas possam trabalhar em qualquer local, de qualquer sítio, e, portanto, obviamente de forma segura e conseguindo cumprir aquilo que é a sua missão. Por outro lado, temos também o tema dos ataques, ou seja, cada vez vai evoluindo mais a capacidade dos ataques, portanto, a forma como o ataque é executado, as tecnologias que são utilizadas, as metodologias que são utilizadas, cada vez são mais sofisticadas. Portanto, nós temos que também ter este tema e esta tendência, digamos, em cima da mesa, que para além de nós estarmos a proteger as nossas soluções, os nossos ambientes, do outro lado temos atores que também estão a evoluir na maneira como estão a provocar os ataques. Depois, o tema social e a responsabilidade social, que para mim também é muito importante, e o Duarte falou disso. Temos empresas que são críticas, temos empresas e temos a função da empresa
que, digamos, o objetivo principal é, obviamente, crescer, é criar valor, mas muitas vezes também é uma responsabilidade social. Nós temos que conseguir pagar salários ao final do mês e há pessoas que dependem disso. E os ataques de cibersegurança muitas vezes podem provocar problemas sociais, seja porque a sociedade depende dessas empresas, seja porque temos colaboradores que depois dependem da empresa para viver. E, portanto, este é um tema que também eu gosto de trazer, digamos, à discussão, porque muitas vezes pode ficar para segundo plano e eu acho que deve estar no primeiro plano da definição estratégica de uma política de segurança. Olhando aqui um pouco mais a fundo a nível da aceleração digital. Portanto, o tema do Covid deu aqui um exemplo brutal do que é que pode acontecer a nível de um fator externo que vai acelerar a transição digital. Portanto, todos vocês, certeza que tiveram perto de negócios que se transformaram brutalmente em uma velocidade, digamos, espetacular, mesmo sendo pequenos negócios, para conseguirem, digamos, a sua subsistência. Ou seja, o que eu vi aqui perto de mim foram negócios que, em 2009, se alguém me perguntasse se iriam fazer esta transição, eu diria que estavam anos-luz de conseguir fazer esta transição, e o que eu vi foi que a pandemia os obrigou a transformar o seu negócio, a digitalizar o seu negócio, e obviamente ao digitalizar o seu negócio vão ficar mais expostos aos riscos de cibersegurança. Porquê? Ou porque têm uma aplicação na web e o seu negócio depende disso, ou porque estão a usar tecnologia para a sua operação e aí também podem ter algumas vulnerabilidades que depois podem pôr em causa a sua subsistência e, portanto, o Covid, quer se queira, quer não, trouxe-nos coisas más, mas também trouxe-nos esta parte boa que acelerou brutalmente alguns negócios. Depois o tema também, que já não era de hoje, que é a própria experiência do utilizador. Hoje em dia os utilizadores também querem ter experiências a nível de consumo de serviços ou mesmo consumo dos bens que a empresa está, digamos, a disponibilizar. E isso faz muitas vezes com base na própria transformação digital. Ou seja, todos os negócios hoje em dia estão a sofrer também grandes transformações, a adaptar-se, seja a nível de disponibilizar de outras formas aquilo que já faziam no passado, para tentarem chegar a todo o alvo, e muitas vezes também na sua própria operação de desenvolvimento de negócio. Depois o tema do OT, ou seja o IT, seja o OT, é hoje em dia um tema muito em cima da mesa, porque nós vemos a indústria, mesmo aquelas indústrias mais tradicionais, o Eduardo também já falou, seja a rega, seja a agricultura, que no passado estavam um pouco afastadas do tema da digitalização, hoje em dia já é tudo controlado, as suas operações, seja de rega, seja de bombas de água, seja da própria transformação do produto que depois é vendido. Digamos, hoje em dia é uma realidade a nível de transformação digital. As indústrias estão a fazer grandes investimentos a nível da própria eficiência da criação do produto, o que faz com que depois tenhamos equipamentos ligados à nossa infraestrutura e que possam ser, digamos, controlados remotamente, o que também traz alguns desafios a nível de segurança. Porquê? Porque pode ter alguém do outro lado do mundo que pode, por exemplo, ter o controle sobre uma máquina industrial e provocar aqui, digamos, danos grandes na empresa. E depois a própria eficiência, ou seja, digamos, a melhoria contínua, não é? Portanto, o processo de melhoria contínua que muitas vezes estava ligado à qualidade do produto, hoje em dia está ligada muito à eficiência das operações. E, portanto, o tema de cibersegurança está também a ser levado para aqui. Porquê? Porque já se chegou à conclusão que se houver uma disrupção, um ataque, um incidente de cibersegurança, pode parar uma linha de montagem e, portanto, ao parar uma linha de montagem pode trazer prejuízos grandes para a empresa. Depois o tema do work from anywhere, portanto, hoje em dia as pessoas estão-se a transformar e vai haver aqui um equilíbrio. Claro que a pandemia obrigou-nos a vir grande parte dos negócios para casa, aqueles que conseguiram, e portanto eu, por exemplo, tenho estado a fazer quase o meu trabalho todo de forma remota, hoje estou a fazer isto de forma remota, no passado fazíamos isto muitas vezes num anfiteatro e portanto hoje já é quase uma commodity e portanto digamos que este hybrid work eu diria que vem para ficar, vai haver aqui um equilíbrio e vamos obviamente continuar a ir para as empresas, mas se calhar vamos fazer algum trabalho de forma remota e portanto nós temos que levar isto em conta, porque isto vai ser uma tendência e a cibersegurança também tem que levar isto em conta e o IT tem que estar preparado para isto. Depois o tema também da expansão, ou seja, nós quando estamos a trabalhar de forma remota,
também trazemos para aqui, digamos, uma superfície de ataque muito maior, porque no passado nós trabalhávamos na empresa, era um ambiente controlado, não é? Portanto, eu estava sobre as regras da empresa, estava sobre a umbrella, entre aspas, da empresa e, portanto, seguia aquilo que a empresa me disponibilizava a nível de segurança. Hoje, quando estou em casa, digamos, os ITs da empresa não controlam a infraestrutura que cada pessoa tem em casa. Mas eu estou de casa a aceder a serviços que estão a ser disponibilizados pela minha empresa. E aqui traz grandes dificuldades e temos que voltar a repensar a segurança para conseguirmos estar a trabalhar from anywhere, mas na mesma tendo segurança quando estamos a aceder aos serviços ou quando estamos a disponibilizar os serviços, digamos, aos nossos colaboradores. Okay? O tema também do Shadow IT, que é o quê? Muitas vezes, quando estamos fora da nossa organização, estamos na nossa zona de conforto, é a mesma coisa quando estamos em casa, não é? Quando estamos em casa nós achamos que temos aquela pseudo-sensação de que estamos confortáveis e que não há nada nos vai acontecer porque estamos no nosso conforto. Isto também acontece no que diz respeito também ao IT, portanto nós estamos, digamos, com os nossos PCs, temos tendência também a instalar outras coisas e estamos mais, digamos, vulneráveis a querer instalar coisas quando estamos num ambiente controlado da empresa. Isto é uma tendência, existem estatísticas já sobre isto e o que acontece é que as pessoas têm tendência a adquirir softwares para instalar nos telemóveis ou para instalar no tablet, mas depois vão usar esses telemóveis e esses tablets depois para aceder aos serviços da empresa e podem provocar problemas porque instalaram um software que tem alguma coisa maliciosa. Ok? O tema do landscape, não é? Do tipo de ataque e da forma como são feitos os ataques e estes tipos de ataques mais mediáticos que nós temos visto. Portanto, existem obviamente uma panóplia muito grande de técnicas de ataque, mas temos tido aqui este tema do ransomware, que na prática, digamos, é um malware que quando entra nas organizações pode encriptar os vossos servidores e depois pede um resgate para desencriptar, e se vocês não estiverem preparados para isto e se não tiverem backups, no último caso, podem mesmo ficar sem informação ou terem que estar a pagar um resgate para conseguirem ter acesso à informação e, portanto, muitas empresas têm sido atancadas com este tema do ransomware, e, portanto, é um tema que está em cima da mesa e é mais uma das vertentes, é perigoso e altamente eficiente, porque hoje em dia há muita gente que está a pagar o resgate e, portanto, isto passou a ser, digamos, um negócio, ok? O cybercrime as a service, ou seja, nós conseguirmos ter alguém que desplota um ataque, mas com um custo muito pequeno e com um esforço muito pequeno as a service, ou seja, eu sou, digamos, a pessoa que quer fazer um ataque, eu posso provocar um ataque, seja um concorrente ou alguém que eu quero prejudicar, mas com um custo muito baixo, ok? Na Dark Web, hoje em dia, por 100 euros, 50 euros, nós conseguimos ordenar um ataque a uma instituição e provocar danos muito grandes. Obviamente que isto é um crime. Há aqui coisas que hoje vamos falar que são configuradas como um crime, nós em Portugal já temos entidades que estão atentas a este tipo de movimentação, seja de burlas, seja de ataques, digamos, que podem prejudicar as organizações, seja no roubo da informação, mas o que nós vimos é que isto tornou-se, digamos, massivo, tornou-se cada vez mais exponencial, porque isto é quase uma commodity, facilmente nós conseguimos, digamos, provocar um ataque sem sermos nós que estamos a fazer o ataque. E do outro lado também não precisam de ser pessoas bastante sofisticadas, enquanto no passado nós tínhamos obviamente malta muito evoluída a nível de capacidade de arranjar maneira de ultrapassar, digamos, as firewalls e os nossos antivírus e todas as nossas técnicas de defesa. Hoje em dia as coisas já não são feitas dessa maneira, portanto hoje em dia eles entram por vulnerabilidades bastante básicas, bastante simples e já não se dão ao trabalho de andar a descobrir o segredo e a dificuldade de andar a quebrar uma firewall, portanto as motivações já são outras, ok? Depois o tema também dos ataques que são patrocinados por Estados, não é? Portanto hoje em dia vocês já viram também a nível global que há eleições que podem ser manipuladas, há situações que podem ser manipuladas e às vezes já há ataques que podem ser, digamos, movimentados por Estados. Okay? O tema da Rússia é bastante evidente e está aí nas notícias, infelizmente, por más razões, mas ele já não é de hoje que isto acontece, portanto, mas eles também já começam a usar este tipo de técnicas, não é? De fazer guerras no ciberespaço e, portanto, conseguir provocar danos nas organizações e nos Estados para poderem tirar vantagens competitivas a nível mundial e, portanto, isto é um tema que também nos toca a nós a Portugal. Temos tido alguma sorte porque estamos sempre um pouco à margem, isto já é histórico,
mesmo nas guerras do passado, nós tivemos sempre aqui, passamos entre os pingos da chuva, como se costuma dizer, mas no entanto não estamos imunes a podermos também receber aqui, digamos, consequências de ataques deste género. Do outro lado, também temos o tema das indústrias. Nós, em Portugal, temos uma indústria bastante grande, mas com uma maturidade muito baixa a nível de cibersegurança. E o que temos aí a ver é que as indústrias estão-se a transformar, estão a fazer investimentos para se dotarem de, digamos, de capacidade de terem a sua linha de montagem mais industrializada, digamos, mais eficiente, mas muitas vezes estão a deixar o tema da cibersegurança para segundo plano e vão ter dissabores a curto prazo. Ok? E digamos, este dilema que nós temos, que é, por um lado, nós temos que estar, digamos, ao corrente desta transformação digital, mas por outro lado também isto traz-nos riscos maiores, porque ao estarmos a digitalizar, ao estarmos a disponibilizar, ao estarmos a ligar as nossas máquinas industriais à rede IP e a poderem ser controladas, obviamente que temos aqui um maior risco. Mas obviamente que existem soluções e obviamente que nós temos é que ter isto na nossa equação quando compramos um produto, quando tomamos uma decisão de criar uma linha de montagem ou uma indústria, este tema da cibersegurança tem que fazer parte do nosso negócio, ok? Quem é que são os suspeitos? Muitas vezes nós falamos sobre isto, mas quem é que são estes atores maliciosos? Quem é que são estas pessoas que estão sempre com intenções de nos prejudicar? É o nosso concorrente aqui ao lado? É alguém que a gente conhece? Como é que isto funciona? Portanto, eu tentei aqui resumir de uma forma bastante simplificada e tipificar os 3 tipos de atacantes, não é? Temos aqueles atacantes que estão muito ligados aos Estados, não é? Digamos, a Estados que têm usado este tipo de técnicas para criar vantagens competitivas, que isto hoje em dia acontece muito desta forma. Existe, se nós prejudicarmos um Estado ou algumas entidades críticas dentro de um Estado, nós conseguimos tirar vantagem e podemos depois ter o Estado de forma mais frágil e podemos tomar depois outro tipo de ações sobre esses Estados, ok? E muitas vezes nós vimos que, sei lá, entidades críticas como a energia, que estão a ser compradas por outros Estados, muitas vezes estão a ser compradas porque essas entidades também têm fragilidades. Okay? E essas fragilidades podem ter sido provocadas por ataques que foram feitos. Portanto, isto obviamente que é teorias da conspiração, mas muitas vezes isto acontece e hoje em dia acontecem coisas deste género. Depois temos também, digamos, o crime organizado em geral, não é? Portanto, temos atores que estão a tirar partido a nível de negócio deste tipo de ataques. Portanto, pessoas que estão organizadas como se fossem empresas em que a sua missão é provocar ataques e dali tirar algum benefício. Os benefícios podem ser vários, pode ser roubar a informação para depois vender, no caso dos cartões de crédito ou mesmo de informação sensível, pode ser prejudicar, parar entidades críticas, pode ser um concorrente que quer prejudicar alguém para depois ganhar vantagem competitiva no mercado. Portanto, há aqui vários motivos para que isto aconteça. Depois também temos, muitas vezes, e que acontece isto, e estatisticamente isto está provado, os ataques muitas vezes vêm de dentro de forma inconsciente, seja dos nossos colaboradores, seja de pessoas que nos dão manutenção nos nossos serviços, seja de parceiros que nós temos no nosso círculo de confiança. O que é que eu quero dizer com isto? Não quer dizer que as pessoas tenham a intenção de vos prejudicar, mas devido às vezes boas práticas de segurança que não são cumpridas, podem ter PCs que são vulneráveis, que depois vão às vossas organizações disputar, seja manutenção ou ajudar-vos a implementar uma solução, e às 2x3 vocês estão a fazer investimentos para proteger uma área, mas depois estão a dar acesso muito facilitado à vossa infraestrutura a pessoas que venham com PCs com vulnerabilidades para vos provocar ataques. Portanto, há que terem atenção também a estes processos. Depois, quais é que são os grandes motivos? Não é? Temos motivos, obviamente, financeiros, de extorsão, de roubar informação ou mesmo de tirar vantagem, digamos, competitiva. Temos também o tipo mais de engenharia industrial, não é? Eu consegui roubar segredos ou mesmo criar uma sabotagem numa operação qualquer. E depois temos, obviamente, que vocês também conhecem, aqueles mais maliciosos, terrorismo, ativismo ou mesmo questões mais políticas para poder ter aqui alguma motivação de provocar um ataque. Quais é que são os maus? Eu resumi aqui, obviamente que há dezenas, e para não dizer centenas de formas de vos atacar, eu resumi aqui aquelas que hoje em dia estão mais, digamos, vulneráveis e mais visíveis. Portanto, temos o ataque phishing, ok?
que na prática, hoje em dia, todas as empresas, ou grande parte das empresas, têm grande parte do seu negócio via e-mail e, portanto, é uma forma bastante eficiente de roubar passwords, de enviar malwares que depois são instalados, e hoje em dia, eu posso enviar um ficheiro de Excel que lá dentro tem uma macro que vai-vos provocar alguma configuração no vosso sistema e eu vou tirar partido dessa vulnerabilidade, ou posso-vos enviar uma imagem que dentro da imagem vai um código que pode ser executado dentro do vosso computador e eu depois ganho acesso ao vosso computador e dali vou tirar partido. E, portanto, temos o tema do ransomware, também pode vir por e-mail, não é? Eu posso-vos enviar um ficheirinho que vai lá dentro do ransomware e de repente vocês descarregam e têm o computador encriptado ou têm os vossos servidores encriptados e de repente vocês ficam com o vosso negócio resgatado por uma entidade que vocês não controlam e vão ter que pagar um resgate se quiserem ter acesso à informação para desbloquear ou mesmo recuperar o backup, e isto leva tempo, mesmo que vocês tenham um backup, tenham a noção que às vezes os backups levam tempo para recuperar e muitas vezes levam semanas, se vocês não tiverem uma política de backup altamente eficiente, altamente, digamos, trabalhada e testada, pode levar semanas a colocar os sistemas em funcionamento e por isso é que hoje em dia estes ataques têm muita eficiência e têm estado a ser muito utilizados. Depois temos o tema das aplicações web. Nós, em maior parte dos negócios, disponibilizamos serviços via web, via aplicações web, que podem ter vulnerabilidades, que podem ser, digamos, exploradas por estes atacantes, e por outro lado, os próprios devices e aplicações que nós temos nas nossas empresas, ou seja, todos os devices, todas as aplicações, se não tiverem um processo, digamos, de atualização, de patch management, boas práticas de desenvolvimento, podem ter vulnerabilidades que depois são exploradas e obviamente exploradas para depois provocar um ataque de maior dimensão. Mas muito dos casos que temos visto hoje começa na questão do roubo de identidade ou roubo de credenciais e depois temos acesso a serviços ou a sistemas e dali depois é feito um estudo para depois provocar um ataque muito maior. Aqui alguma estatística em relação ao ransomware, porque tem sido, que é uma coisa bastante agressiva para as empresas e muitas vezes só o backup é que resolve, mesmo tendo antivírus, tendo firewalls, se o vosso servidor for encriptado e se vocês não tiverem forma de recuperar ou mesmo metodologias de detectar, ele pode-vos encriptar a infraestrutura toda e portanto este ataque é muito importante que vocês tenham consciência que isto pode-vos mesmo parar a empresa e quando nós temos aqui, digamos, este lema do sucesso e ter em conta que a cibersegurança é importante para o sucesso do negócio, tem muito a ver com isto, é que um ataque, um incidente pode mesmo acabar com a vossa empresa ou mesmo prejudicar-vos mesmo gravemente. Isto é uma das formas muito fáceis de vos poder atacar. Isto tem aumentado nos últimos tempos, portanto isto é um relatório que já vem aqui de 2021, mas temos tido aqui estatísticas que temos aumentado mais do que 10 vezes os ataques ransomware em todos os setores, portanto isto não há nenhum setor que fique imune, tem aqui alguma lista de setores que vocês podem ver que isto é transversal, portanto ninguém está imune a um destes tipos de ataques, portanto isto tem acontecido na maior parte do tipo de negócios, uns mais do que outros, obviamente por questões também de motivação e de capacidade depois de extorsão de informação. E o que é que está a ser posto em risco? Este mapa aqui obviamente está muito ligado à questão industrial, mas muitas vezes o que está em risco é os vossos sistemas, é os vossos sistemas de faturação, os vossos sistemas de produção do próprio pagamento de salários, é os vossos sistemas de CRM onde têm os dados dos vossos clientes, é os vossos ERPs onde têm, digamos, aquilo que os vossos clientes vos devem. Portanto, vocês tenham em conta que se vocês não protegerem os vossos serviços críticos, muitas vezes vocês podem ter aqui um problema grave, de um momento para o outro não saberem o que é que os vossos clientes vos devem, ou o que é que vocês têm de produzir para amanhã, ou qual é que é o estoque de coisas que vocês têm para poder vender, e portanto isto pode-vos prejudicar ou mesmo parar a vossa operação, e isto pode-vos prejudicar rapidamente. E quais são as grandes consequências? Obviamente que há consequências muito óbvias, que são consequências obviamente de paragem, de disrupção e perda de negócio, de serviço, obviamente depois de problemas de pagar salários, etc., mas também há aqui problemas também de responsabilidade, seja uma responsabilidade social porque pode haver pessoas que dependem de vocês, seja de safety porque há organizações críticas que podem provocar, digamos, problemas maiores na sociedade. Eu costumo dar o exemplo, por exemplo, das águas. Se nós tivermos alguém malicioso que tem acesso a uma bomba de água, por exemplo, na zona do Alentejo, possivelmente vamos ter vilas e terrenos alagados muito rapidamente.
porque obviamente que aquilo é difícil depois controlar uma bomba de água que está à distância, às vezes de quilómetros, e que, se for controlada remotamente, pode provocar danos muito graves, ok? Depois temos também o tema reputacional. Vocês vejam este ataque que houve, seja na Vodafone, que foi mais mediático, seja no tema também agora do continente. Portanto, são sempre coisas que nos vão trazer alguma mazela reputacional e, portanto, vocês também têm que ter em conta que isto pode ser um problema. Olhando agora aqui um bocadinho como é que é feito um ataque aos dias de hoje. Portanto, o ataque é feito em várias fases. Isto, vocês não pensem que um ataque, digamos, acontece do género alguém malicioso, de repente lembra-se da vossa empresa e ataca-vos no dia, faz-vos o ataque no dia e aquilo acaba ali. Não, isto não acontece assim. Portanto, há aqui várias fases do que nós chamamos a cadeia de ataque. Portanto, temos aqui um primeiro stage. Na prática, o primeiro stage é nós sermos reconhecidos como um target. Portanto, vocês muitas vezes podem já estar a ser reconhecidos como um target e começarem a ser investigados como é que vão ser atacados. Okay? Isto começa numa primeira fase mais exploratória do atacante, de poder perceber que tipo de entidade é que vocês são, o que é que vos vai prejudicar, que tipo de pessoas é que vocês têm na organização e com base nisso poder-vos provocar um ataque ou perceber como é que vai fazer, onde é que vocês têm as vulnerabilidades ou onde é que vocês estão expostos para depois poder fazer o ataque. Depois temos uma segunda fase, já depois da pessoa conseguir entrar, entre aspas, na vossa organização, e às vezes as vulnerabilidades são muito simples, podem ser processuais, podem ser técnicas, ok? Isto não quer dizer que a vulnerabilidade tem que ser uma coisa que está num device ou numa aplicação, eu posso ter uma vulnerabilidade física, se não tiver segurança física das minhas digamos, dos meus escritórios ou da minha empresa. E com isso, se eu tiver acesso físico à vossa organização, obviamente que é muito mais fácil eu disputar um ataque. Posso logo instalar uma coisa facilmente se eu tiver acesso a um servidor fisicamente. Mas assim que eles entram, eles não fazem logo o ataque massivo. Portanto, eles entram através de uma vulnerabilidade, pode ser uma impressora, pode ser uma câmara CCTV, pode ser alguém que deixou-se roubar a password e eu só acedi à aplicação, ou só acedi a um PC, ou consegui instalar um pequeno malware dentro do PC, mas depois eu vou, digamos, numa segunda fase, explorar a empresa. Explorar no sentido do quê? Eu quero lhe provocar um dano maior. Muitas vezes disrupção da operação ou mesmo roubo de informação. Eu às vezes acedo a um PC, não é? Consigo encontrar ali uma vulnerabilidade, mas eu não quero saber daquele PC, eu quero é atacar um servidor que tenha lá informação que eu possa roubar, depois possa vender, ou quero, digamos, parar uma organização porque quero parar a minha missão é mesmo disruptiva do negócio, ok? Portanto, isto às vezes leva meses já a acontecer. Vocês podem nas vossas organizações estar aqui numa primeira fase. Vocês ainda não sentiram nada, mas eles já lá estão. Não quer dizer que o ataque esteja lá massivo, mas eles já podem ter lá deixado, digamos, a semente. Podem estar ainda numa fase de investigação. Depois da investigação eles vão tentar comprometer coisas, vão tentar roubar passwords de privilégios maiores para conseguirem aceder a servidores, ou vão tentar pôr-se no meio das comunicações para ver se há aí, digamos, passwords que podem ser roubadas, para depois realmente provocar um ataque maior. E depois temos, obviamente, uma fase final onde eu já controlo totalmente um servidor ou uma aplicação, uma linha de montagem, um conjunto de servidores, e eu começo, digamos, a colocar os objetivos de uma forma mais agressiva. Posso roubar a informação sem vocês darem por isso, posso-vos até apagar informação, posso-vos criar dano, posso-vos roubar informação industrial que depois vou tirar vantagem, e portanto, isto para vos dizer que, digamos, a cadeia do ataque não é uma coisa simples e não é uma coisa imediata, é uma coisa que pode levar meses entre estas fases, ok? E, portanto, quando nós conseguimos detectar as coisas numa fase muito inicial do processo, é onde vocês depois conseguem ter a vantagem de poder fazer com que não haja um roubo de informação muito grave ou mesmo uma disrupção mais grave. Olhando agora um bocadinho para... Estivemos aqui a falar um bocado dos atores, das tendências, de como é que é feito o ataque. Vamos olhar agora a fundo qual é que são os mesmos desafios e organizados aqui por áreas, não é? Nós temos, digamos, hoje em dia falamos muito deste tema do Network Security, temos os utilizadores e os devices, temos as aplicações que podem estar on-prem, mas também podem estar na cloud, temos a questão de como é que nós olhamos para esta informação, como é que nós conseguimos detectar os ataques, quais são as técnicas que podemos usar
e que metodologias é que temos que ter nas empresas para conseguir detectar, e depois temos o tema também de como é que nós vamos segurar, digamos, fazer security sobre as tecnologias mais operacionais. Olhando aqui um pouco para aquilo que era no passado as empresas, não é? As empresas e as próprias filosofias de rede eram coisas bastante estanques, ou seja, nós conseguíamos ver qual é que era o boundary da nossa empresa, dos nossos serviços, nós punhamos aqui, antigamente bastava teres uma firewall e um antivírus e possivelmente estavas protegido para grande parte das coisas, hoje em dia isto já não funciona assim, ok? Porque as empresas, já é muito difícil eu saber onde é que está o boundary da minha empresa, porque muitas vezes eu tenho o serviço na cloud, posso ter o serviço on-prem, posso ter as pessoas a trabalhar na empresa, posso ter parte das pessoas a trabalhar em casa, podem estar em movimento, podem estar, digamos, a viajar e estarem a trabalhar ao mesmo tempo, posso ter isto em vários data centers, portanto, hoje em dia as redes são mais desta forma, ou seja, eu tenho serviços que tenho na cloud, tenho aplicações que estão na cloud, em multi-cloud, que é o caso às vezes do e-mail, de algumas aplicações que eu já estou a comprar como serviço, mas depois também tenho algumas aplicações on-prem. Obviamente que as indústrias não conseguem pôr na cloud as suas linhas de montagem e, portanto, ainda têm as linhas de montagem nas suas fábricas e que têm que ser devidamente, digamos, acalculadas a nível de segurança, mas depois temos as pessoas e os devices em constante movimento, podem estar em casa como podem estar em trabalho, a nível de movimentação, podem estar em viagem e tudo tem que aceder aos serviços de uma maneira segura e eficiente. Isto leva-nos sempre a este nome que vocês já devem ter ouvido falar, mas que é muito importante, que é como é que nós protegemos os edges. E os edges é o quê? Temos a questão do LAN edge. LAN edge é aquilo que está mais próximo do device, é onde nós ligamos os nossos dispositivos. Portanto, quando eu chego a uma empresa e ligo o meu dispositivo ao cabo de rede, eu estou a ligar a um equipamento por trás, tem lá um equipamento, ok? Que nós chamamos LAN edge. Os switches, os APs, que muitas vezes nós ligamos nas organizações, seja por wireless, seja por um cabo físico, têm que fazer parte da nossa política de segurança. O que é que quer dizer com isto? A política de segurança e as técnicas de segurança não é só baseado no perímetro. Vocês não podem só segurar o perímetro, têm que segurar também internamente. O tráfego que anda internamente também tem que ser segurado. Muitas vezes o que se vê é que as pessoas têm tipo um polícia à porta, mas depois cá dentro ninguém está a controlar onde é que as pessoas andam e onde é que o tráfego anda. E como vocês já viram, um ataque muitas vezes é provocado do quê? Há uma forma de entrar, mas depois há uma forma também de explorar internamente a infraestrutura. E ao explorar, se a rede for muito horizontal, eu vou conseguir-vos provocar um dano muito grande. Portanto, vocês têm que começar a pensar nas redes também de uma forma mais segmentada. A tal microsegmentação que muito se fala tem a ver um pouco com isto. A pessoa do marketing, numa indústria, possivelmente do marketing, não precisa ter acesso ao chão de fábrica. Portanto, não podemos ter o PC do marketing que tenha acesso facilitado, digamos, ao chão de fábrica, à operação de fábrica, porque ela, possivelmente, para executar o seu trabalho, não precisa ter esse acesso. Mas às vezes tem, porque fizeram a rede de uma forma mais simplificada, de uma forma horizontal. Okay? Mas depois também temos o One Edge, que é o quê? O One Edge é aquilo que mais facilmente e que as pessoas têm mais, digamos, feito investimento para segurar, que é os acessos à internet. Okay? Como é que eu seguro os acessos? Muitas vezes tenho que ter mais do que um acesso à internet, porque vocês já viram que mesmo as entidades críticas, se dependerem do acesso à internet, não convém ter só um operador, porque se acontecer uma coisa parecida com o que aconteceu na Vodafone, vocês ficam sem serviço durante várias semanas. E se a vossa entidade depende disso, então vocês têm que criar metodologias para que isto aconteça. O 5G vai ajudar muito nesta matéria e o 4G, que já temos aqui de uma forma massiva em Portugal, já ajuda em situações de failover, de falha do nosso serviço principal, mas eu diria que no futuro vocês têm que ter também internamente isto. Se o vosso negócio depende da internet, então vocês têm que garantir que mesmo que haja uma falha no acesso, vocês continuam a ter negócio via outras formas. Okay? E depois o tema da cloud, há muita gente aí para a cloud e eu não vejo problema disso, tem grandes vantagens, mas não podem partir do princípio que ao porem os vossos serviços na cloud que estão totalmente seguros. Os providers de cloud o que vos dão é disponibilidade. Disponibilidade do quê? O serviço vai estar a operar 100% durante o ano inteiro e vocês pagam para isso. Agora, a segurança é a vossa responsabilidade, é a responsabilidade do cliente assegurar que ninguém rouba a password de um e-mail ou que ninguém rouba a password de acesso a uma aplicação que está disponível na cloud. E, portanto, a cloud também é um vetor que tem que ser levado em conta. Para quem está a fazer esta transformação e a usar a cloud para poder se digitalizar, tem que ter em conta que também tem que levar a segurança para este patamar.
Depois o tema da segurança dos utilizadores e dos devices. Aqui é, digamos, uma das peças fundamentais. Nós temos que ter consciência que temos que ter um controle total e visibilidade de quem é que são os nossos utilizadores, quem é que são os nossos devices. Ok? E, portanto, digamos, segundo os fatores de autenticação, acessos via VPN, encriptação dos PCs, encriptação dos acessos, controle sobre as aplicações, hoje em dia são extremamente importantes para conseguirmos garantir que temos, digamos, que as pessoas que nós pensamos que estão a aceder aos nossos serviços são mesmo aquelas que nós pensamos, porque muitas vezes há roubos de identidade, ok? Muitas vezes há alguém que conseguiu roubar a password de alguém, o utilizador e a password, e de repente faz-se passar por essa pessoa dentro da organização e está a tirar vantagem disso. E outras vezes há roubos do próprio PC, eu consigo ou roubar o PC ou instalar algo malicioso no PC e depois a partir daí tirar vantagem. Portanto, isto é um tema que também tem que ser levado em conta, ok? Portanto, obviamente que já falámos, o tema de trabalhar de casa, é preciso ter em consciência que não temos controle sobre as infraestruturas em casa e podem estar a haver bastantes fragilidades na infraestrutura que nós temos em casa, que antigamente servia para dar acesso à internet, para nós desfrutarmos do nosso tempo livre, agora está-nos a dar, digamos, é o nosso apoio para nós conseguirmos fazer o nosso trabalho. O tema das VPNs, cuidado com o tema das VPNs, porque cuidado quando damos acesso VPN à nossa infraestrutura como um todo, não é? Portanto, muitas vezes temos que ter vários profiles de VPN para conseguirmos garantir que temos acesso, digamos, diferenciado por tipo de utilizador, ok? O tema da aplicação, ou seja, nós estamos a disponibilizar aplicações, mas cuidado que muitas vezes eu vejo pessoas que partem do princípio porque estão a usar a tecnologia A ou B que já estão seguros, ou seja, porque o fabricante é bastante reconhecido e que vos está a dar segurança, cuidado, porque isso não é muitas vezes inteiramente verdade. Obviamente que estes grandes players que vos disponibilizam, seja ferramentas de desenvolvimento, seja aplicações já, digamos, feitas, obviamente têm boas práticas de desenvolvimento e boas práticas de segurança. Mas não está aqui toda a segurança. Às vezes são coisas processuais que fazem com que a gente tenha acesso às aplicações, ok? E, portanto, cuidado com a questão do multi-cloud, cuidado com a questão de isto estar, obviamente, na cloud também estar suscetível a estar disponível a toda a gente poder estar lá, digamos, a tentar entrar nas aplicações. A própria interface, muitas vezes estas aplicações na cloud depois têm que ter interfaces com aplicações on-prem, convém usarem metodologias seguras de interface para não estarem a correr riscos de alguém estar a tirar informação no meio destas comunicações entre aplicações, ok? Depois o tema também da sofisticação dos ataques. Os ataques são cada vez mais sofisticados, as pessoas que estão também a tentar serem atores maliciosos aprendem, não é? À medida que nós vamos criando soluções para combater este tipo de desafios, do outro lado temos pessoas que são criativas a arranjar formas de contornar estas tendências de ataque, ok? E, portanto, temos que ter em conta que muitas vezes nós na nossa organização e mesmo a nível de Portugal e na Europa não temos pessoas suficientes com know-how de cibersegurança, os profissionais que temos que depois vão para as empresas e que estão no IT. Portanto, nós temos alguma escassez, ok? Temos alguma escassez disto, e isto obviamente não é um tema que se consiga resolver de um momento para o outro, isto vai ter que vir de base nas nossas universidades, portanto as universidades também se estão a adaptar a este tema para que as pessoas que saiam das universidades tenham capacidade depois de ajudar as empresas e virem já com estas metodologias e boas práticas de segurança, mas isto é um desafio que nós temos que é poucas pessoas. Cada vez temos menos pessoas para fazer mais e, por outro lado, às vezes não temos pessoas com muitas skills de cibersegurança para nos poderem ajudar. E, portanto, temos mais expostos a ataques, digamos, mais massivos que nos dão, digamos, disrupção total e, muitas vezes, depois não temos dentro de casa ou mesmo nos nossos parceiros forma de conseguir estar preparados para um ataque. Porque nós temos que ter esta consciência, nós já fomos atacados, já vamos ser atacados. E, portanto, aquilo que vai diferenciar o sucesso do negócio é aqueles que estiverem mais bem preparados para quando forem atacados conseguirem, digamos, saber o que fazer, é que vão conseguir ter sucesso nos dias de hoje. Os outros que estiverem à espera que nunca vão ser atacados ou não se prepararem para quando forem atacados saberem o que têm que fazer e só naquela altura é que ainda vão pensar como é que vão reagir, vão demorar muito mais tempo,
a reagir e a conseguir pôr os serviços outra vez operacionais e vão ter aqui uma disrupção muito maior. Okay? Depois o tema das operações, não é? O tema da industrialização, ou seja, existe uma grande diferença entre o tema dos serviços e o tema da industrialização. Eu até trouxe aqui um slide que resume um bocado isto, não é? Portanto, aqui vemos nestes triângulos um pouco o triade do IT, estes são chavões que muitas vezes vocês já devem ter ouvido falar, que é a questão da confidencialidade, da confiabilidade, da disponibilidade, da integridade, portanto, são pilares da cibersegurança, mas muitas vezes a prioridade, seja do IT, seja do OT, é completamente diferente. E vocês aqui, eu tentei resumir, digamos, o que é fundamental. Muitas vezes nos serviços, no IT, nós estamos muito focados em não perder dados, enquanto no OT as pessoas estão muito focadas no impacto na produção, na questão mais operacional. Portanto, eles até não se importam de perder dados, mas se aquilo continuar, se a linha de montagem continuar a funcionar, para eles é o mais importante. Se estivermos seguros a nível de fabrico, para eles é mais importante. Depois temos aqui também requirements completamente diferentes. Quando estamos a falar de um negócio de serviços que trabalha das 9 às 6, depois temos tempo para recuperar. Enquanto às vezes na indústria aquilo funciona 24 horas e, portanto, a disponibilidade é muito crítica, o requirement da disponibilidade é muito crítico. Nos serviços, muitas vezes os delays são aceitos. No caso de uma linha de montagem e de um fabrico de um produto, que depois poderá ter uma cadeia de valor e há outras empresas que podem depender, isto é extremamente crítico. A linha de montagem não pode parar, porque isto vai trazer problemas a montante. Depois dos próprios componentes, o ciclo de vida dos componentes, enquanto nós nos serviços, no IT, isto é em média de 3 a 5 anos a nível de componentes, depois podemos os trocar. A nível de uma indústria, muitas vezes a máquina tem que lá ficar 20 anos ou 30 anos e, portanto, muitas vezes vai ter que viver com as vulnerabilidades que a máquina tem, ok? E nós temos que criar metodologias para poder, digamos, segurar essas vulnerabilidades de uma máquina que tem lá 20 anos, ok? E, portanto, nós não vamos conseguir substituir uma máquina que custou milhares de euros de uma forma muito fácil só porque tem vulnerabilidades de segurança e, portanto, temos que ter tecnologia e nós temos na Fortinet, mas também há players que também têm, para vos ajudar a terem segurança neste tipo de equipamentos sem ter que trocar o equipamento, ok? Depois já a própria aplicação de updates, não é? o chamado patch management, no caso do IT, como tens mais tempo é mais fácil, no caso às vezes das linhas de montagem, digamos, o tempo que nós temos para aplicar upgrades é muito curto e o impacto também pode ser grande, não é? Porque se a máquina, eu faço um update à máquina, a máquina deixa de funcionar, eu depois tenho dificuldade em rapidamente recuperar, ok? E depois os próprios testes, a maturidade, o que vemos é que do lado do IT existe já uma maior maturidade no que diz respeito a estes temas de cibersegurança, no lado industrial já existem empresas que estão conscientes e que já têm feito, digamos, o seu trabalho, mas existe ainda muito trabalho para fazer aqui no lado da indústria, ok? Olhando agora um bocadinho no que diz respeito a como é que é a visão da Fortinet e que está muito ligada também às boas práticas de segurança, de como é que nós podemos endereçar estes desafios e estas coisas que temos estado aqui a falar. Portanto, muitas vezes nós temos que ter consciência que é fundamental nós conseguirmos ter um controle sobre os utilizadores e sobre os devices. E quando eu digo utilizadores não é só os colaboradores, é toda a gente que tem acesso aos nossos serviços, à nossa infraestrutura. Portanto, temos que ter consciência de como é que nós vamos segurar, que risco é que estamos a correr e como é que nós vamos conseguir dotar, seja os utilizadores, seja os devices, de controles para garantir que a segurança acontece e que há aqui uma convergência entre aquilo que é a missão da empresa para aquilo que depois nós disponibilizamos aos utilizadores e aos devices. Depois nós falamos da nossa infraestrutura, né? Temos as redes, temos a cabelagem, agora mais o wireless. Portanto, isto hoje em dia tem que ser seguro. Portanto, nós temos que dar acesso à infraestrutura, aos serviços de uma forma segura e, portanto, tudo o que tem a ver com switching, firewalls, access points, autenticação, NAC, são temas que estão em cima da mesa e que têm que ser, digamos, endereçados. Depois as próprias aplicações, que podem estar no nosso data center, podem estar na cloud, têm que ter segurança, têm que ter firewalls, têm que ter regras, têm que ter políticas de segurança também na utilização e na disponibilização das aplicações. Vocês quando compram uma aplicação que será crítica para o vosso negócio, vocês têm que, digamos, ter em conta também o tema da segurança. Okay? Quando desenvolvem um produto, que às vezes são desenvolvidos
in-house ou contratam uma empresa, vocês têm que calcular que a segurança está, digamos, de base nesse produto. Há regras básicas de segurança que vocês têm que complementar. E depois o tema de como é que nós vamos, digamos, controlar isto tudo. Porque isto depois provoca aqui, isto não está dissociado, as aplicações depois estão, digamos, disponíveis através das infraestruturas e os utilizadores, os devices acedem às aplicações. Isto gera uma série de informação que muitas vezes nós chamamos de Security Ops. Como é que nós vamos fazer aqui forma de criar inteligência nestas camadas para que quando haja um incidente nós sejamos alertados e possamos reagir rapidamente a um ataque, ok? Hoje em dia existem metodologias, nós na Fortinet temos esta metodologia que nós chamamos Security Driven Network. Na prática é o quê? É nós termos também as firewalls, mas as firewalls a gerirem também switch e wireless, portanto o tal acesso que nós damos aos devices e aos utilizadores, estarem também a ser militarizados através de uma firewall, estarem a ser controlados e ser de uma forma centralizada e transversal, digamos, a segurança e a política de segurança ser consolidada e ser convergida entre o networking e a segurança e não estar dissociado. Muitas vezes isto acontece a haver uma dissociação entre aquilo que é a segurança e aquilo que é a infraestrutura. E depois nós queremos que isto funcione de forma inerente. Não, isto tem que estar tudo consolidado e tem que haver comunicação. Se houver uma falha, um incidente numa aplicação, nós possivelmente temos que ser avisados para podermos reagir e fazer com que os utilizadores não acedam a essa aplicação, de forma a que isto não nos provoque danos maiores. Ok? E, portanto, a cloud é fundamental porque hoje em dia alguns dos serviços mais prioritários das nossas empresas estão disponíveis na cloud e nós não podemos dissociar isso, nós não podemos partir do princípio porque estamos a aceder, e vou dar aqui um exemplo, ao Office 365 da Microsoft, que ali por trás está tudo seguro e que nunca ninguém vai nos roubar a password para aceder aos nossos dados e nunca ninguém vai roubar a password para aceder ao SharePoint ou o que for. Portanto, nós temos que partir do princípio exatamente ao contrário, é que vão possivelmente nos roubar a password, que vão conseguir aceder ao nosso e-mail e que depois, se a informação estiver lá toda no nosso e-mail, ou seja, alguns segredos, algumas outras passwords, alguma informação que permita ser explorada, que as pessoas vão explorar. E há burlas, mesmo a nível empresarial, e nós temos sido contactados por várias empresas onde isso acontece, que é feito através muitas vezes do e-mail. Ou seja, coisas como cuidado com pagamentos a entidades externas, como é que é feito o pagamento, o processo. Porque se o vosso e-mail ou do vosso fornecedor estiver a ser atacado e alguém estiver lá a manipular a informação, vocês podem receber uma nota de encomenda exatamente igual ao que faziam no passado, ao que vocês estão habituados, mas por trás, digamos, o destino do dinheiro pode estar aí parar a outra conta. E sem vocês se aperceberem, sem vocês terem aqui processos de mitigação, e já existem muitas burlas a nível nacional em relação a este aspecto. É vocês estarem a pagar um fornecedor que vos manda um PDF por e-mail com, digamos, uma ordem de compra, vocês fazem um pagamento para um certo nível e que o dinheiro não vai parar a essa empresa e vai parar a outro sítio qualquer e depois arranjam aqui um problema grave para resolver. Depois o conceito de Zero Trust, eu já vou falar um bocadinho mais à frente, mas hoje em dia isto é fundamental para vocês conseguirem ter aqui uma metodologia de como é que vão abordar o tema do utilizador e do device, como é que nós vamos garantir que o utilizador que está por trás de um username e password é mesmo aquela pessoa que nós queremos que aceda aos serviços e não outra que roubou a password, e o device exatamente a mesma coisa. Depois temos a inteligência, não é? A inteligência artificial e o threat intelligence é fundamental para conseguir, em tempo real, conseguirmos reagir a incidentes e podermos rapidamente despoltar processos de, digamos, remédios que depois vão nos ajudar a mitigar. Nós fazemos isto de uma forma mais simplificada porque a nossa firewall, que é esta FortiOS, que é o sistema operativo da nossa firewall, fala com estas coisas todas, fala com a cloud, fala com o switch, fala com o wireless, fala com o threat intelligence, fala com sistemas de autenticação, de network access control, e portanto, de uma forma consolidada, nós conseguimos ter a visão global daquilo que temos que proteger e conseguimos, mais importante de tudo, quando está a acontecer um ataque, conseguimos ser avisados e podermos tomar ações, seja de forma automática ou manual, para conseguirmos que naquele processo da cadeia do ataque nós consigamos, digamos, conter o ataque o mais cedo nas fases do processo e não depois dele acontecer e nós percebermos que fomos atacados e que alguém ou nos roubou a informação ou nos encriptou o servidor, ok?
Portanto, hoje existe esta entidade que fez aqui um estudo que na prática vai muito em linha aquilo que a Fortinet, digamos, anda a trabalhar há mais de 10 anos, ok? Que é este Cyber Security Mesh Architecture, que na prática é uma interligação de uma série de produtos que fazem com que no seu conjunto nós depois possamos dizer que estamos mais preparados para um ataque. Portanto, nós na Fortinet chamamos isto Fortinet Security Fabric. Na prática, isto é uma coisa tão simples quanto nós termos visibilidade de uma forma global de todos os vetores de ataque, sejam soluções que estão na cloud, sejam soluções que estão on-prem, seja porque eu tenho um switch e tenho lá uma fotocopiadora ligada ao switch e pode lá ter alguma vulnerabilidade que pode ser explorada. Portanto, nós temos capacidade de conseguir detectar isto tudo, e ainda por cima num ecossistema aberto. Portanto, nós somos um fabricante que temos aqui forma de vocês integrarem por APIs várias tecnologias e tirar maior partido das nossas soluções. Isto obviamente depois está aqui substanciado em produtos. Eu trouxe aqui estes 4 pilares que eu acho que são mais fundamentais e que vou falar aqui muito superficialmente. Depois, se vocês obviamente tiverem interesse, podemos depois marcar sessões mais específicas para falar em termos mais particulares, mas no caso do Zero Trust é muito importante vocês terem uma gestão de identidade bastante segura e forte, ou seja, uma política de passwords transversal à vossa organização, não só no acesso aos devices, mas também no acesso às aplicações, uma política de password agressiva e forte, que faça com que mesmo que haja um roubo de password, vocês, por exemplo, tenham tecnologias de multifator de autenticação, que mesmo que haja um roubo de uma password, não vão conseguir aceder aos serviços porque precisam também de vos roubar o segundo fator de autenticação. A questão do antivírus também é importante. Obviamente que o antivírus já há vários níveis e vários tipos de antivírus. Há antivírus mais baseados em subscrições que, digamos, conseguem olhar para problemas conhecidos, ok? Coisas que vão acontecendo e nós vamos pondo em subscrições e o antivírus consegue detectar coisas parecidas com coisas conhecidas ou malwares parecidos com coisas que já são conhecidas e daí poder bloquear o ataque ali numa fase muito primária, mas também temos antivírus mais comportamentais que já não estão tão vocacionados a olhar para coisas conhecidas, mas sim para o comportamento que está a acontecer num certo dispositivo. Se o comportamento configurar uma coisa maliciosa, ele vai bloquear. E portanto estes antivírus obviamente são mais evoluídos, mas também trazem, digamos, uma capacidade de detecção muito maior porque os próprios malwares são bastante sofisticados e muitas vezes eles estão disfarçados dentro das nossas aplicações ou dentro de outras aplicações que são instaladas e, portanto, hoje em dia faz sentido ter um antivírus de nova geração que faça uma análise mais comportamental daquilo que está a acontecer no próprio device. Depois, Zero Trust Access, acessos VPN. Convém vocês darem acesso à vossa infraestrutura de uma forma, digamos, segmentada. O que é que eu quero dizer com isto? Vocês devem ter perfis de VPN que acedam à vossa infraestrutura. Para quê? Para nem toda a gente ter acesso a tudo. Porquê? Porque se roubarem mais uma vez um login ou uma password de uma VPN, não vai ter acesso à infraestrutura toda e vai só ter acesso a parte dos serviços da infraestrutura. Isto garante o quê? Que se vocês tiverem um ataque, não vos vai parar a organização toda, possivelmente vai-vos parar uma parte da organização, mas não vos vai parar a organização toda, e nós temos produto que vos pode ajudar também nisto. A nível das redes, nós chamamos Security Driven Network. Obviamente nós temos firewalls de nova geração e somos líderes há vários anos nesta matéria. Portanto, quando eu digo uma firewall de nova geração é que aquilo faz muito mais do que uma firewall tradicional, faz web filtering, faz IPS, faz antivírus, faz video filtering, portanto faz SD-WAN, ou seja, vocês podem ter múltiplos acessos à internet, balancear, portanto é uma firewall que tem muita capacidade, portanto faz muito mais do que uma firewall, faz de router, podem ter rutas 4G, podem ter vários acessos a balancear, podem ter regras, mas é uma peça fundamental. Por outro lado, também ter capacidade de ter soluções de switching e wireless 5G também interligadas com estes produtos para que vocês tenham toda a camada de edge segura, porque vocês sabem, a segurança é como uma corrente, se vocês tiverem aqui um elo mais fraco, é por aí que eles vão entrar e é por aí que eles vão explorar e vão atacar, ok? Depois o tema das aplicações, portanto nós temos produtos também para vos dar garantia de segurança, seja nos produtos e-mail, tanto para proteger o e-mail, seja para proteger aplicações, portanto nós temos firewalls também, digamos, que protegem a nível aplicacional ataques mais evoluídos nas vossas aplicações, que depois podem vos provocar dano. Nós temos
produtos para vos proteger as aplicações. A nível também de multi-cloud, portanto, temos produtos que podem estar a olhar de uma forma transversal a vários tipos de cloud, a vários tipos de serviço e poder-vos dar aqui uma camada também de segurança na cloud. A questão da inteligência artificial e do Threat Intelligence é bastante fundamental. Hoje em dia, toda esta história da inteligência artificial e machine learning está, digamos, a ser colocada em cima, é uma camada que está a ser colocada, porquê? Porque todos estes produtos provocam muitos logs que são quase humanamente impossíveis de nós conseguirmos correlacionar, ou seja, vocês até podem ter pessoas a olhar para os logs, a tentar perceber problemas que estão a acontecer na vossa infraestrutura, mas o que nós estamos a fazer é disponibilizar produtos que vão utilizar inteligência artificial e machine learning para que vocês não tenham que ter pessoas, e desculpem a expressão, a lamber logs, ok? E, portanto, isto vai ter aqui produtos que vão olhar para os vossos logs e poderem prever com mais antecedência incidentes antes deles mesmo acontecerem. Obviamente também temos coisas de segurança as a service, vocês já têm vários parceiros que vos estão a dar isto, se vocês não tiverem internamente capacidade ou mesmo interesse em ter pessoas internamente para cuidar da segurança, vocês podem ter ou parceiros ou fabricantes que vos dão isto como um serviço. Okay? Para vocês poderem ter aqui uma camada, equipas que só estão a olhar para o tema da segurança e poderem ter aqui capacidade de ter detecção e resposta muito mais eficiente. Olhando aqui um bocadinho para os 3 pilares que eu julgo serem fundamentais, e estou quase a terminar, eu sei que já me estou aqui a estender um bocadinho, mas já faltam poucos slides, portanto, agora estou mesmo já numa fase de fechar, digamos, algumas ideias que tivemos aqui a passar no dia, nesta manhã, e, portanto, segurança, digamos, não é só tecnologia, ok? Quem ficou a ideia que vai comprar produtos, seja a Fortinet ou outro provider qualquer, e que realmente vai ficar seguro, isso é muito errado, ok? E não é só comprar produtos e montar nas vossas empresas que vocês vão estar preparados para os ataques. Porquê? Porque a segurança tem estes 3 vetores que são muito importantes. Obviamente que a tecnologia ajuda muito e vos dá capacidade, mas, mais importante de tudo, as pessoas têm que ter formação interna, e portanto, quando eu digo formação interna, tem que haver, seja em qualquer área da empresa, a pessoa tem que ter conhecimentos básicos de cibersegurança. Nós, na Fortinet, e já vos vou mostrar, temos uma plataforma gratuita que podem usar para dar, digamos, estas skills de cibersegurança, portanto, o que nós chamamos awareness de segurança. Isto devia estar, digamos, de uma forma já madura. Todos os anos vocês deviam fazer reciclagem, porque todos os anos há tipos de ataques diferentes. Nós temos uma plataforma, já vos vou falar um bocadinho a seguir, é gratuita, não tem custo nenhum e vocês podem utilizar para formar as vossas equipes. Porque muitas vezes é aqui que os atacantes atacam, seja por engenharia social, seja pelos ataques de phishing, roubo de passwords, e isto é por aqui que eles atacam. Muitas vezes não é pela tecnologia, é pelas fragilidades processuais que as pessoas têm ou algumas vulnerabilidades porque as pessoas não estão awareness dos perigos que estão a correr, seja no e-mail, seja na utilização de passwords. Às vezes até acontece a pessoa usar passwords pessoais para coisas profissionais, usar a mesma password para tudo, não ter, digamos, boas práticas de segurança. Hoje em dia é muito perigoso nas organizações. Depois o tema processual, ou seja, para além da tecnologia, para além das pessoas, tem que haver processos, tem que haver políticas, ok? E isto não se resolve de um dia para o outro. Portanto, vocês têm que ter, digamos, internamente capacidade de ter estes processos bastante oleados, já com o tema de cibersegurança embutido, ok? Porque muitas vezes é nestes processos que as coisas falham. E eu vou aqui falar uma coisa, não quer dizer que esteja a acontecer nas vossas empresas, mas muitas vezes contacto empresas que, imaginem, a pessoa sai da organização, ainda tem acesso, passado semanas, a aplicações da própria organização. Isto não faz o mínimo sentido. Isto é uma questão processual. Muitas vezes as pessoas mudam de funções dentro da organização e continuam a ter acesso a coisas que não deviam. Isto não faz sentido. Isto é uma questão processual. Ok? Portanto, os processos também são fundamentais. A questão que eu vos falei de terem uma política de passwords agressiva em todas as aplicações é uma questão processual, é uma política que vocês têm que criar, ok? E às vezes não tem a ver só com o IT, muitas vezes isto tem a ver com mais áreas dentro da empresa. Isto obviamente, muitas vezes o foco está no IT porque isto é tecnologia, mas eu diria que isto tem que ser olhado como uma subsistência da própria empresa.
Digamos, isto tem que estar, digamos, na ordem de continuidade de negócio. Obviamente que o IT é fundamental, vai ter a sua cota parte aqui, mas o decisor também tem que ter, o diretor operacional também tem que ter, a pessoa dos recursos humanos também tem que ter, porque estes 3 processos são fundamentais para vocês garantirem que estão preparados, ok? A questão do training, portanto aqui fica, mas depois eu vou passar também, digamos internamente, mais informação sobre isto para vos fazerem chegar, mas hoje em dia basta ir a este site que está aqui, registarem-se aqui na área pública e vocês têm acesso ao que nós chamamos NSE1 e NSE2, que é gratuito. Isto conta também como créditos, digamos, a nível da formação obrigatória anual dentro das empresas, portanto isto é uma formação certificada e, portanto, vocês podem usar esta plataforma, não tem custos nenhuns e são, digamos, temas de sensibilização em relação a awareness de segurança. Para finalizar, para também dar aqui espaço a vocês colocarem algumas questões e criar aqui maior dinamismo, eu diria que vou deixar aqui algumas recomendações de uma forma bastante rápida. Portanto, devices e aplicações, tentarem que estejam sempre, digamos, atualizadas. Obviamente vocês devem ter uma política de patch management que faça com que estas atualizações sejam de forma organizada e não de forma reativa. Okay? Isto devia ser uma coisa que vocês já deviam ter nas organizações. Depois, antivírus de nova geração, firewalls de nova geração, isto é imperativo. Quem não tem que começar a pensar em ter, a escolher um parceiro, ou a escolher um fabricante, ou a ver como é que pode adquirir, porque isto é fundamental. Isto muitas vezes é o que impede que os ataques entram nas vossas organizações. Depois o tema das passwords. As estatísticas que grande parte dos ataques estão a ser feitos via phishing, via e-mail e com roubo de passwords que depois dão acesso a serviços, dão acesso à infraestrutura para depois provocar ataques de maior dimensão. Portanto, utilizem segundo fator de autenticação. Portanto, vocês já devem estar a utilizar isto no home banking e em alguns serviços, portanto, em que já vos obrigam a ter aqueles códigos de segundo fator de autenticação para além da password. Criem também estas metodologias internamente para os vossos serviços críticos nas vossas organizações. Depois, a questão da sensibilização interna, da educação, da formação. Isto, vocês têm que ter isto como se fosse, tal e qual como hoje nós fazemos simulacros de incêndios, vocês já deviam ter nas organizações simulacros de ataques de cibersegurança. Okay? E, portanto, pode ser coisas simples como o roubo de uma password numa aplicação, como pode ser coisas mais sofisticadas de fazerem um teste de phishing massivo para testar as pessoas e perceber quem é que são as pessoas que já estão mais sensibilizadas e as que não estão, depois irem fazer formação. Depois, backup das vossas informações de uma forma regular. Muitas vezes os ataques são tão agressivos que só o backup é que nos vai salvar. Okay? E, portanto, se não querem perder informação, se a informação é muito importante para o vosso negócio, criem boas políticas de backup e não ponham o backup todo no mesmo sítio ou de uma forma fragilizada que depois, se é encriptado, não se consegue aceder. Depois, visibilidade e controle. É imperativo vocês terem um inventário em tempo real de todos os devices, de todas as aplicações que vocês têm na vossa organização e depois, para além disso, catalogarem essas aplicações e esses devices com o nível de risco e o nível de criticidade. Porquê? Muitas vezes nós não temos budget infinito, não é? E, portanto, nós temos que ter a noção dos riscos que estamos a correr, mas também temos que ter a noção que há aplicações que são mais críticas do que outras e que se calhar temos que ter mais atenção em algumas aplicações do que outras. Okay? E, portanto, isto é fundamental e às vezes é descurado. Já cheguei a muitas organizações em que eu pergunto, têm um inventário em tempo real e têm grande dificuldade em me dar? Têm alguma tabela que vos diga quais são as aplicações mais críticas e as pessoas têm alguma dificuldade em me dar? Isto são coisas básicas para que vocês consigam depois ter aqui uma política de segurança que vos vá dar o road to sucesso. Depois o Zero Trust Security. Não entrei muito aqui porque ficávamos aqui só uma manhã a falar sobre isto, mas vou dar só aqui um lamiré. Portanto, Zero Trust é uma metodologia, não foi inventada pela Fortinet, isto é do setor, vem muito das boas práticas, mas o que é que pressupõe? Nós temos que partir do princípio que não confiamos nem em ninguém, nem em nenhum device. Para quê? Para que enquanto as pessoas e os devices não nos derem prova em contrário, vocês vão sempre encará-los como sendo não trustable. Se nós seguirmos este princípio e começarmos a criar metodologias baseadas nisto, vocês vão estar muito mais capacitados, porque muitas vezes nós
somos atacados internamente porque confiamos demasiado nos devices e nas pessoas da nossa organização. Okay? E muitas vezes os ataques vêm de dentro. Se nós tivermos uma metodologia de Zero Trust, um bocadinho à semelhança de termos tolerância zero, seja com third party, com pessoas que vêm à nossa organização instalar coisas ou dar-nos manutenção, ou mesmo os nossos colaboradores, nós vamos estar mais acautelados, porque vamos estar com uma atitude mais preventiva e não de facilitismo. Ok? Tentei aqui, nesta manhã, dar-vos aqui alguma noção, espero que tenham gostado, e agora deixaria aqui os minutos finais para colocarem algumas questões que façam sentido, ou então partilharem também connosco experiências, porque é muito mais enriquecedor do que eu estar só aqui a falar. Obrigado, Hugo, pela informação. Com certeza, até aqui poderá isto, em tão pouco tempo, porque este é um tema tão vasto, isto muitas vezes é muita informação para digerir, e depois também há aqui alguma componente técnica que às vezes também aqui para o nosso público, que também serão micro e pequenas empresas, às vezes também são difíceis de entender. Veja uma coisa, obviamente que há aqui questões bastante técnicas, mas eu deixo aqui os meus contactos, caso queiram depois falar em mais detalhe em alguma destes temas que nós falamos hoje aqui, caso se sintam que precisam de um parceiro local que vos vá ajudar, porque nós, Fortinet, somos um fabricante, mas trabalhamos sempre de forma indireta, ou seja, nós temos, obviamente, contacto com clientes, mas temos parceiros a nível nacional que estão certificados e habilitados para vos ajudar a vos acompanhar em mais detalhe. Sintam-se à vontade de me desafiar sem qualquer compromisso para falarmos em mais detalhe em algum dos vossos desafios, alguma dos vossos medos que tenham em relação a estes temas. Eu tentei não entrar aqui muito ao nível do produto e muito ao nível de questões mais técnicas para conseguir tocar em todas as pessoas que nos estão a ouvir e tentar sensibilizar em relação aos temas de cibersegurança, mas também queria dar aqui espaço para que as pessoas possam possivelmente falar um bocadinho ou partilhar alguma experiência ou colocar alguma questão. Sim, aqui o tema está aberto para quem quiser intervir e participar. Também de dizer que, pronto, aquilo um pouco, nós vivemos, portanto, num tempo mais moderno, quer dizer, portanto, as primeiras coisas que ouvimos de ataques, portanto, já têm muitos anos, né? E ouvíamos ainda com os módems das linhas telefónicas por tons e depois haveria uma grande componente de engenharia social, por assim dizer, né? Porque se tentava a perceber essa engenharia social. Aos dias de hoje é muito mais fácil, porque quase todos temos redes sociais, utilizamos muitas vezes o mesmo tipo de passwords nas redes sociais do que utilizamos nas nossas coisas. É fácil termos um perfil público, de alguém olhar para o nosso perfil público sendo gestor de uma empresa. Isto são às vezes pequenas coisas que fazemos até muitas vezes de forma involuntária. Tenho um Instagram ou tenho um Facebook e pronto, ok, ponho a mesma password que ponho no meu e-mail, que ponho no meu banco e há algum facilitismo e é também importante que assim, e acho que é um bocadinho aquilo que tu também já disseste aqui na apresentação, que haja aqui algum cuidado social na engenharia social, que antigamente era feito de uma forma mais difícil, porque era menos informação disponível, mas agora estamos muito expostos, todos nós temos uma pegada muito, muito forte. Depois, a questão dos terminais, né? Todos andamos no bolso com um terminal que se liga em múltiplos sítios, né? E muitas vezes sem segurança. Pedimos sempre, quando vamos à casa do amigo, a rede lá de casa, ou quando vamos ao escritório, pedimos e não sabemos onde é que nos estamos a ligar, né? Portanto, estas coisas são coisas simples, não sei. Pronto, e aqui eu estou aqui um bocadinho nesta dinâmica, mas se alguém quiser intervir e fazer uma questão aqui mais prática, mas também para terminar esta situação, para além de estarmos mais expostos, também
as necessidades, ou seja, tornou-se tão fácil, ou seja, hoje interligar coisas é relativamente fácil. Uma webcam lá em casa, que não sabemos qual é a origem e que pode ser um foco para depois de haver terceiros a ter acesso à nossa casa. Isso é uma realidade que vai nos acompanhar nos próximos tempos, que é, em casa nós já temos o IoT, não é? A internet das coisas, e temos já as máquinas de lavar, os ar-condicionados, os frigoríficos ligados à nossa rede e a enviarem muitas vezes informação para o exterior, mas nas próprias empresas isso também vai ser uma transformação. Portanto, já estamos a sentir nas empresas, seja, sei lá, hotelaria ou mesmo serviços, de terem uma série de equipamentos ligados, digamos, na infraestrutura e que trazem também aqui desafios para quem gera a infraestrutura. Porque muitas vezes é nesses pequenos equipamentos que as vulnerabilidades são exploradas, seja nas impressoras, seja nas câmaras CCTV, seja no ar-condicionado, porque o objetivo desses devices muitas vezes é dar serviço e não segurança. E, portanto, a segurança às vezes esse device é descurado, e se a gente tem isso tudo misturado dentro das nossas infraestruturas, pode ser explorado para depois provocar um ataque maior. Okay? E às vezes não está na nossa mão, porque não está na decisão do IT, muitas vezes, a decisão de meter um ar-condicionado que tenha tecnologia IP, ou o relógio de ponto que também tem tecnologia IP, ou, digamos, a máquina industrial que tem tecnologia IP. Portanto, isto tem que haver aqui um diálogo entre as equipas. O tema da formação eu acho que é muito importante. O que eu tenho visto também é que há um investimento grande em tecnologia e a tendência que é comprar segurança passando de um cheque ou agora mais na moda fazendo uma transferência não resolve tudo, portanto tem que haver aqui a continuidade da formação, seja das equipas, seja também dos processos, ok? E eu às vezes vejo que nem sequer existe budget para isso, que as coisas são feitas um pouco sem haver uma estratégia consolidada de cibersegurança. O tema da cibersegurança não é tão simples quanto comprar uma firewall e um antivírus. Okay? Ou comprar uma tecnologia mais evoluída. Portanto, isto é muito mais complexo do que isto, e muitas vezes é nas fragilidades das pessoas, dos processos que eles entram. Depois vão fazer ataques internos mais massivos, depois nós tivermos mais vulnerabilidades internamente. Okay? Mas muitas vezes o que nós vimos que é a causa maior da facilidade de entrada destes atores maliciosos está em pequenas falhas processuais e em pequenas falhas que as pessoas possam ter de não estarem sensibilizadas para estes temas. Estás sem som, Duarte. Desculpa, assim, não sei se alguém quiser participar, pode fazer as questões que entenda. Também aqui uma questão, porque temos entre os inscritos aqui muitas autarquias, apesar de não ser um tema destinado, ou o tema de hoje não ser inteiramente destinado às autarquias, vai haver alterações legais e nós temos um país que, portanto, vão saindo anualmente relatórios sobre a cibersegurança, existe um mini observatório, né? Portanto, e nós também não temos tido resultados, ou ainda se demonstram muitas fragilidades, né? nesse campo, e havendo mudanças legais, pelo menos aqui deixar... Posso falar aqui um bocadinho sobre isso, ou seja, o que é que eu... Para também alertar, porque haverá aqui técnicos de informática das autarquias, que também são nossos parceiros. Epá, nós temos feito também eventos dedicados só às autarquias, um tema muito específico, um setor muito específico, que é o grande, antes de entrar um pouco sobre o tema do compliance da legislação e dos decretos-leis que têm saído, o que eu vejo, a grande dificuldade que eu vejo no setor público, e onde as autarquias também estão inseridas, é os próprios ciclos que existem inerentes aos ciclos das autarquias. Portanto, é difícil para as pessoas que são, digamos, que estão a levar os ITs ou mesmo as políticas de segurança dentro das autarquias conseguirem fazer planos de longo prazo. E a cibersegurança tem que ser um plano de mais longo prazo. E, portanto, muitas vezes os ciclos são curtos, não é? São ciclos eleitorais de pequena dimensão no que diz respeito à cibersegurança e, portanto, às vezes as pessoas são obrigadas a mudar o rumo a meio do ciclo que tinham criado anteriormente. Portanto, isto traz grandes dificuldades para criar políticas consolidadas de cibersegurança. Depois, o tema do Decreto-Lei 65, que
nós, e bem cá em Portugal, e que também seguimos digamos, uma diretiva da Comunidade Europeia, isto depois foi transcrito para, obviamente, a nossa legislação, que as entidades críticas e as entidades públicas vão ser obrigadas, e já são, portanto isto já entrou em vigor, vão ser obrigadas a cumprir certas, digamos, obrigações perante, digamos, o Gabinete Nacional de Cibersegurança, que é um gabinete que tem feito um trabalho, e se não têm seguido, aconselho a seguirem, tem feito um trabalho extraordinário, seja de awareness sobre este tema, mas também de apoio, digamos, e têm guias, se forem ao site deles, têm lá guias que também seguem as boas práticas de segurança a nível dos referenciais mais utilizados, mas vai-vos obrigar a ter um inventário em tempo real dos vossos ativos e vossos softwares, com o nível de risco, vocês vão ter que enviar isso de uma forma anual, vão ter que ter pessoas que têm que ter capacidade de responder sobre os incidentes de segurança, vão ter que enviar relatórios dos incidentes de segurança que vocês possam ter dentro das vossas organizações, e quando eu digo incidentes de segurança, quando há um roubo de uma password, do acesso a um e-mail, isto já é um incidente, ok? E muitas vezes isso acontece todos os dias em todas as organizações, seja numa autarquia, seja numa entidade pública, seja numa entidade privada, e portanto isso devia estar a ser, digamos, catalogado para depois, porque pode ser o princípio de um ataque maior. Mas vai-vos, entre aspas, este decreto-lei vai obrigar estas entidades, seja críticas, seja públicas, a fazer uma aceleração maior no que diz respeito a estas metodologias que tivemos aqui a falar um bocadinho sobre o tema da cibersegurança, ok? Porque obriga, obviamente, isto é uma forma de obrigar estas entidades a terem que dar o passo mais rápido que as outras, ok? E, portanto, se ainda não estão, digamos, awareness em relação a isto, depois podemos marcar uma sessão e falar em mais detalhe sobre isto. Portanto, há aqui 3 ou 4 obrigatoriedades. A maior parte das empresas, o que eu tenho visto é que já está bastante avançado neste processo, mas de uma forma não estruturada. O que é que eu quero dizer com isto? Muitas vezes dentro destas organizações já há parte do trabalho feito, não está estruturado para estar preparado para corresponder ao decreto-lei de uma forma rápida. Ok? Mas muitas vezes está disperso dentro da organização. Ok? Portanto, diria que faria sentido ou marcarmos uma sessão só para falar sobre esse tema, e nós temos também já trabalho, porque depois estas pequenas obrigações que estas entidades vão ter que ter vão muito ao encontro de algumas coisas que tivemos a falar aqui hoje. Não estão focadas diretamente na obrigatoriedade, olha, você vai ter que ter aí uma firewall, ou vai ter que ter o produto XPTO, não. É uma legislação que obriga vocês a tomarem ações, mas por trás aquilo tem lá as boas práticas de cibersegurança, que obriga a vocês a terem um controle muito efetivo sobre aquilo que é as pessoas e os devices que se ligam à vossa infraestrutura, que tipo de serviços é que têm na vossa infraestrutura, que tipo de aplicações, os riscos que estão a ocorrer em cada aplicação, se têm patch management, se não têm, se está já bastante maduro ou se estão a começar. Portanto, esse tipo de coisas vão ser cada vez mais obrigatórias, seja no setor público, seja no privado. No privado, o que se está a sentir é que os próprios players que subcontratam outras entidades vão começar a exigir isso. Portanto, os grandes players, grandes empresas em Portugal que depois vão subcontratar outros para fazem parte da sua cadeia de trabalho, vão obrigar os fornecedores a cumprirem certas regras de compliance de cibersegurança, porque já viram que ali também há um fator. Eu, se trabalho com uma empresa que não está madura, não tem higiene de cibersegurança, eu também estou mais exposto. Ok? E, portanto, isto é sempre um fator que vai ter que ser acautelado. E, portanto, isto vai tocar a todos, desde a pequena empresa até à grande empresa. Uns mais rapidamente do que outros. Hugo, aqui um bocadinho também, não nos alongarmos muito mais, mas até porque depois falámos aqui das autarquias, mas também estamos aqui, portanto, nas médias empresas, nas empresas com necessidades maiores, já percebemos na tua apresentação um bocadinho porque focado, mas depois temos aqui microempresários ou empresários no individual, portanto, muitas vezes que a organização deles está baseado no próprio computador e no telemóvel e pouco mais, ou no sistema de faturação. Também aqui algum conselho nesta área? Que é mesmo... O conselho
o conselho principal que eu posso dar é, nas empresas mais pequenas, obviamente, menos pessoas, menos capacidade de fazer coisas, é tentarem procurar um parceiro que os possa ajudar. Okay? Obviamente que empresas mais pequenas, também nesta fase de crise que estamos a viver, estão num foco muito de subsistência, não é? Estão a pensar, epá, como é que eu vou subsistir, como é que eu vou pagar salários, como é que as coisas vão acontecer, e portanto podem não ter aqui uma disponibilidade muito grande de budget para começar a comprar soluções e a meter soluções em marcha, mas eu diria que têm que começar a ter um plano e não podem, digamos, descurar isto do seu negócio. Ou seja, vou pôr aqui vários exemplos, coisas simples, não é? Eu vou a uma pastelaria e hoje em dia eu preciso que a pastelaria me passe uma fatura. Se de repente o PC da pastelaria tem um ataque e é encriptado, a pessoa não consegue me passar uma fatura e vai trazer um problema brutal para a operação da empresa. Quem diz isto? Um sistema de contabilidade, não é? Eu tenho lá os dados dos meus clientes todos, de repente entra-me o ransomware e encripta-me os dados dos clientes todos. Se eu não tiver backup, eu vou dar aqui um problema brutal porque eu não vou conseguir dar o meu serviço, e há pessoas que dependem, há empresas que dependem depois que eu faça, digamos, o IRC no final do mês, que eu processo os salários, que eu faça estas coisas. E, portanto, as pessoas que mesmo nas pequenas empresas têm que ter consciência que isto pode parar a sua atividade. Por muito pequena que a empresa seja, um cabeleireiro, um stand de automóveis, sei lá, há N setores que estão a ser atacados e o que estão a fazer é o quê? Perdem informação, perdem o histórico e compram outra vez de novo e têm custos grandes para a sua operação e ficam sem o histórico do passado, é o que eu vejo acontecer. Porque muitas vezes não têm backup de infraestrutura, as coisas são montadas num tempo e depois ficam lá paradas ad eterno sem haver updates. Estão a ver? E portanto isto obriga na empresa mais pequena ou mesmo pequena, média empresa, eu acho que obriga a ter aqui um acompanhamento maior de um parceiro que lhes possa ajudar a terem boas práticas de cibersegurança. E ao longo do tempo montarem uma estratégia, obviamente atacando coisas mais críticas do seu negócio, para conseguirem ao pouco ir comprando as peças que depois vão compor, digamos, a sua estratégia de cibersegurança. E não partir do princípio que porque estão a usar o software A ou B e porque estão a usar o software que é conhecido ou porque é menos conhecido ou mais conhecido, que estão logo automaticamente seguras. Ok? Portanto, eu vejo isso muito. Às vezes as pessoas têm aquela questão de a mim nunca não me vai acontecer, eu sou aqui uma coisinha pequena, ninguém me vai atacar. Isso é errado, porque hoje em dia isto toca a todos os setores, desde a pequena empresa à grande empresa. Obviamente, quanto maior a empresa, mais dados tem lá, mais dados sensíveis, e isto, obviamente, como vocês já perceberam, os atores maliciosos, isto é um negócio que está por trás. E se a gente continuar a pagar resgates, ou seja, se os computadores forem encriptados e eu pagar resgates a estas pessoas, nós estamos a financiar isto, porque isto é um negócio fácil. Ok? Portanto, se alguém perceber que rapidamente faz um ataque que está à velocidade de eu mandar um e-mail e que de repente consegue, só porque mandou um e-mail para alguém, ter ali um lucro de 2 ou 3 ou 4 mil euros para um resgate de informação que foi encriptada, vocês estão a ver o potencial que isto tem. E isto é o que acontece hoje em dia. Há muitas empresas que não dizem que foram atacadas, portanto não avisam as entidades que foram atacadas e portanto não avisam os outros, cuidado que há aqui alguém que nos está a prejudicar e que pode também prejudicar-vos a vocês, com vergonha ou mesmo medo reputacional, e depois o que acontece é que pagam o resgate e os maliciosos estão a usar isso como negócio. E temos mesmo negócios já montados, temos empresas que estão a fazer isto de forma profissional e por isso é que isto está a ser tão massivo. Também aqui, isto, foi montada uma unidade especial para o cybercrime junto da PJ, portanto, que é aí também o que é o conselho também para que as pessoas que sejam vítimas deste tipo de ataques possam anunciar. E não tenham medo, porque isto vai ajudar outros. Vejam uma coisa, um dia vocês são atacados, contactem as autoridades, há o Gabinete de Cibersegurança que vos pode ajudar, mas também há a entidade da Polícia Judiciária que vos pode ajudar, e também não se esqueçam que isto pode estar a ajudar um companheiro ao lado que ainda não foi atacado, mas quando for atacado também vos pode avisar para vocês estarem awareness, porque isto é a mesma coisa que no passado acontecia quando nós éramos assaltados, não é? Quando há um assalto aqui na zona e as pessoas falam, olha, aquele fulano foi assaltado, nós ficamos logo em alerta e tentamos estar mais awareness sem fechar as janelas ou em meter uma tranca. Mas isto também é cultural, vocês sabem, e isto não é de hoje, que nós muitas vezes só pomos um alarme nas nossas casas quando somos assaltados.
E o que eu vos digo, o conselho que eu vos digo é, antes de serem assaltados ou antes de serem atacados, tentem fazer algum trabalho para estarem mais preparados e não esperarem para ser atacados para depois gastar o dinheiro todo numa pressão muito grande. Eu também tenho visto isto muito, acontece muito, que é, falo com muita gente e eu apresento o produto a muita gente, só que as pessoas dizem, mas eu não posso, agora não posso gastar o dinheiro, não tenho o budget, tenho que gastar noutras coisas mais importantes. Mas assim que são atacados, o budget aparece de forma milagrosa para ir resolver um tema que entretanto já aconteceu. Estão a ver? E eu depois digo, mas porquê é que você não gastou o budget antes? E agora de repente apareceu-lhe o budget todo? Portanto, eu não digo para comprarem as soluções todas de uma vez, isto também não faz sentido, isto tem que ser feito com cabeça e tem que ser feito com estratégia, e a empresa tem que perceber aonde é que tem que investir, mas eu diria que tem que haver planos e que as pessoas têm que terem atenção que isto pode mesmo acabar com o vosso negócio. Pode-vos prejudicar, mas também pode rebentar com o negócio. Pronto, e agora também, pronto, só alimentando aqui um bocadinho, por exemplo, tu falaste no perfil, né? Portanto, nos slides no perfil, nos últimos dias, quer dizer, percebemos que, por exemplo, o ataque ao Expresso foi perpetrado por miúdos, né? Portanto, isto já não estamos numa era dos super ladrões ou no mito que se pôs a certa altura que os russos dominavam, né? Portanto, era uma entidade que estava todo o mal do hacker estava centrado, portanto, e temos miúdos quase que às vezes no nosso bloco de apartamentos que conseguem perpetrar ataques, né? Portanto, isto tornou-se massivo quando isto passou a ser as a service, ou seja, qualquer pessoa vai a dark web por 50 euros paga um ataque. Estão a ver? 50 euros, o que é isto? Isto é um valor que não faz sentido, não é? Eu consigo provocar um dano brutal com um custo bastante pequeno e sem eu ter que fazer nada a não ser mandar alguém fazer por mim. Isto na minha perspectiva, é muito perigoso. E, portanto, obviamente que isto não é assim tão simples e obviamente que essas entidades que acompanham o cybercrime estão muito atentas a estas movimentações, mas para vos dar aqui alguns exemplos. Já existem técnicas de angariação. O ataque da Vodafone já apareceu nas notícias, ainda não foi revelado os detalhes, mas já apareceu que havia uma tentativa de angariação de acesso a este tipo de infraestruturas. Alguém que pagava um valor ou que estava a vender o acesso a esta infraestrutura. Ou seja, conseguiu encontrar a vulnerabilidade e depois foi vender a outros o acesso à infraestrutura para depois provocarem um ataque maior. Muitas vezes a vulnerabilidade está dispersa por várias pessoas e o ataque não é feito sempre pelo mesmo ator. Estão a perceber? E, portanto, isto às vezes acontece com a simplicidade que depois mesmo entidades que estão altamente certificadas, que gastam rios de dinheiro para estarem totalmente atualizadas a nível de segurança, depois têm falhas brutais, como aconteceu no caso mais recente desse operador que eu vos falei. Portanto, que é uma entidade que é certificada, que tem todas as boas práticas e mais algumas, mas mesmo assim não conseguiu, digamos, ser imune. Porquê? Porque eles todos os dias sofrem ataques. Só que a gente não fala daqueles que eles conseguiram mitigar. A gente só fala daqueles que eles não conseguiram mitigar. Estão a ver? Mas milhares de ataques todos os dias eles sofrem. São muito vulneráveis a todos os dias estarem a ser atacados. Eles têm conseguido defender a maior parte deles. Houve um que não conseguiram e teve um impacto brutal. Mas isso é como aquela questão do futebol, não é? O frango do guarda-redes é aquele que é visto, não é? As mil e uma defesas. A gente gosta mais de publicitar a parte negativa. Não havendo mais questões, nós depois o que se calhar articulamos e distribuímos a quem esteve inscrito a tua apresentação, fazemos chegar. Sim. Não havendo aqui mais quem, portanto, também já disponibilizaste para quem queira ter mais alguma informação ou ter alguma concretização, também através da CPPME, portanto, todos os inscritos também, se quiserem fazer chegar também à Confederação e fazermos essa articulação também aqui com o Fortinet, e poderemos eventualmente, caso seja, ou havendo outra necessidade, fazer aqui com outras temáticas, mas também centrado neste tema da cibersegurança, outras ações.
também ficou disponibilizado, ou falaste, e vai na apresentação a questão da plataforma gratuita da Fortinet, para permitir a análise, ou para permitir alguma análise às nossas infraestruturas, à questão dos empresários. Pronto, e penso que, não havendo mais nada, dávamos aqui por encerrado. Obrigado, Hugo, pela disponibilidade e pela ajuda. Obrigado a todos pela participação. Espero que tenha sido útil, ou que tenha sido de alguma forma proveitoso para as vossas organizações. E, portanto, ficamos todos a saber que temos que trancar todas as portas, não só trancar aquelas mais evidentes, e as janelas, portanto, e defender os nossos negócios. E que essa defesa poderá estar aqui como uma figura-chave para o sucesso dos nossos negócios, e até porque... Pronto, não falámos aqui muito disto, a questão da própria defesa do nosso negócio, porque as informações que possam ser levadas podem revelar o nosso processo de negócio, e portanto, não falámos muito nesse tema, mas é também... E multas, né? Hoje em dia o RGPD, cuidado, que há multas agressivas sobre dados sensíveis, e nós temos entidades que têm dados muito sensíveis das pessoas, portanto, e também há consequências nisso. No passado não havia, mas o RGPD trouxe-nos essa ferramenta também. E pode trazer danos também de multas graves para as organizações. Ok, pronto, mais uma vez muito obrigado. Se ninguém, portanto, estamos sempre disponíveis, vamos enviar a apresentação e portanto vamos mantendo aqui o contacto por estas vias digitais, de forma segura. Obrigado. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. O resto de um bom dia. Obrigado. Bom dia. Bom dia, obrigado a todos. Bom dia, obrigado a todos. Bom dia, obrigado. Ora, bom dia e obrigado a todos.